Boa noite a todos. 1 Samuel 2:8. Deus levanta o pequeno do pó e desde o maturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes. Que Deus abençoe. Amém. Coloca a ata da sessão ordinária de número 20, 2026, em regime de discussão. Não havendo discussão, coloca a mesa em regime de votação. Se for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passa a palavra à primeira secretária para a leitura do expediente chegado nessa casa. Boa noite a todos. Ofício número 229 de 2026, da Câmara Municipal de Água Clara, excelentíssimo presidente, senhor Eliseu Pereira da Silva. Aproveitando para lhe cumprimentar, servimos-nos do presente encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei que altera a Lei Municipal número 1236 de 2022 e dá outras providências em anexo. Desde já externo meu apreço e estimo por esta Casa de Leis e conto com vossas excelências para uma boa gestão do município. Gabinete da Prefeita, assinado pela Prefeita Municipal Gerolina da Silva Alves. Mensagem ao projeto de lei do Executivo, número 026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, é com imensa satisfação que envio a esta Câmara de Vereadores o projeto de lei que altera a Lei Municipal 1236 de 2022 e dá outras providências. A presente iniciativa decorre da necessidade de harmonizar a legislação municipal com as normas que disciplinam a formação dos profissionais da educação, observando-se em especial a legislação estadual aplicável, assegurar a compatibilidade do ordenamento jurídico municipal com as diretrizes educacionais vigentes. A alteração proposta reconhece a habilitação em nível médio na modalidade normal como formação apta ao exercício do magistério nas hipóteses legalmente admitidas, preservando a estrutura da carreira e respeitando os critérios de evolução funcional já estabelecidos pela legislação municipal. Trata-se de medida que visa conferir maior clareza às normas que regem a carreira, eliminando eventuais divergências interpretativas e adequando o plano de cargos e carreiras às exigências legais atualmente em vigor. E importa destacar que a proposta não representa desconstituição da política de valorização da formação superior dos profissionais da educação. Tampouco altera os mecanismos de desenvolvimento na carreira previstos na legislação municipal. Ao contrário, busca apenas compatibilizar a norma local com o regime jurídico educacional vigente, preservando os princípios da legalidade, da eficiência e da segurança jurídica que regem a administração pública. Em arremate, informamos a submissão do presente projeto de lei para análise dos nobres vereadores, esperando ao final o acolhimento e aprovação em sua forma original, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa. Atenciosamente, assinado pela Prefeita Municipal Gerolina da Silva Alves. Ofício 233 de 2026, a Câmara Municipal de Água Clara, excelentíssimo presidente, senhor Eliseu Pereira da Silva. Aproveitando para lhe cumprimentar, servimos-nos do presente encaminhar esta Casa de Leis para recebimento e votação do projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal para celebrar parceria na modalidade de termo de colaboração com a Associação de Alunos Universitários de Água Clara. Gabinete da Prefeita, Água Clara, 6 de julho de 2026, assinado pela Prefeita Municipal Gerolina da Silva Alves. Mensagem ao projeto de lei do Executivo número 027 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, é com imensa satisfação que envio a esta Câmara de Vereadores o projeto de lei que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal para celebrar parceria na modalidade de termo de colaboração com a Associação de Alunos Universitários de Água Clara e da outras providências, o qual se pretende seja apreciado. O presente termo de colaboração tem por objetivo a consecução da finalidade de interesse público, por meio de transferência de recursos financeiros entre a Administração Pública Municipal e a Associação de Alunos Universitários de Água Clara, inscrita sob o CNPJ
538 de 231, 1.000 contra 77 nessa cidade. O projeto tem por objetivo a prestação de serviço na área de transporte rodoviário para atendimento a universitários técnicos que estudam fora do município de Água Clara, promovendo o transporte rodoviário desses até o município de Três Lagoas, em estrita observância com o indicado nas especificações do plano de trabalho. Esse auxílio é autorizado com a finalidade de proporcionar que os jovens de nossa municipalidade possam ter acesso e frequentar cursos universitários, visando o desenvolvimento profissional da juventude local. Além disso, é oportuno repisar que a proposta de projeto de parceria encontra-se anexa ao presente projeto de lei. Por todo o exposto, submetemos o presente projeto de lei para análise dos nobres vereadores, esperando ao final o acolhimento e aprovação em sua forma original nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Gabinete da Prefeita, assinado pela Prefeita Municipal Gerolina da Silva Alves. Ofício 234 de 2026, a Câmara Municipal de Água Clara, excelentíssimo presidente, senhor Eliseu Pereira da Silva. Aproveitando para lhe cumprimentar, servimos-nos do presente em encaminhar a esta Casa de Leis projeto de lei que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal para celebrar parceria na modalidade de termo de fomento com a Associação Impacto de Lutas Kensei-Kai Karatê Kickbox de Água Clara, MS, da outras providências em anexo. Desde já externo meu apreço e estimo por esta Casa de Leis e conto com vossas excelências para uma boa gestão do município. Assinado pela Prefeita Municipal Gerolina da Silva Alves. Mensagem ao projeto de lei do Executivo número 028 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, é com imensa satisfação que envio a esta Câmara de Vereadores o projeto de lei que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal para celebrar parceria na modalidade de termo de fomento com a Associação de Impacto de Lutas Kensei, Kai, Karatê e Kickbox de Água Clara e da outras providências. O presente termo de fomento tem por objetivo a consecução de finalidades de interesse público por meio de transferências de recursos financeiros entre a administração pública municipal e a Associação Impacto de Lutas Kensei, Kai, Karatê e Kickbox de Água Clara, inscrita sobre o CNPJ número 11.185.651, 1.000 contra 10, com endereço na Rua Claudino Bononi dos Santos, número 181, Jardim Primavera, nessa cidade. Apresentação: o projeto social Crianças e Jovens em Ação vem sendo desenvolvido pela Associação Impacto de Luta Kensei-Kai, destinado ao atendimento de crianças e adolescentes. O projeto tem dado à população infanto-juvenil excluída dos mínimos sociais a iniciação ao lazer e às atividades esportivas através da base filosófica e da disciplina das artes marciais, estimulando assim o seu desenvolvimento de forma integral, numa associação socioeducativa. Esta proposta está em consonância com os princípios contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que preconiza em seu artigo 4º e dever da família, da comunidade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar. O projeto funciona em regime de contraturno escolar, com capacidade de atendimento para a aproximação de 100 crianças e adolescentes, sendo reservadas aproximadamente 10% das vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais, com o objetivo de integrá-los ao convívio normal com outras crianças e adolescentes. Além disso, é oportuno repisar que o plano de trabalho e cronograma de repasse encontra-se regular e anexo ao presente projeto de lei. Em arremate, informamos a submissão do presente projeto de lei para análise dos nobres vereadores, esperando ao final o acolhimento e aprovação em sua forma original, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa. Atenciosamente, assinado pela Prefeita Municipal Gerolina da Silva Alves. Ofício 235 de 2026, a Câmara Municipal de Água Clara, excelentíssimo presidente, senhor Eliseu Pereira da Silva. Aproveitando para lhe cumprimentar, servimos do presente em encaminhar a esta Casa de Leis para recebimento e votação o projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal para celebrar parceria na modalidade de termo de fomento com a Associação Esportiva Ícaro Futebol Clube e da outras providências. Assinado pela Prefeita Municipal Gerolina da Silva Alves.
Mensagem ao projeto de lei do Executivo número 029 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, é com imensa satisfação que envio a esta Câmara de Vereadores o projeto de lei que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal para celebrar parceria na modalidade de termo de fomento com a Associação Esportiva Ícaro Futebol Clube e da outras providências, o qual se pretende seja apreciado. O presente termo de colaboração tem por objetivo a consecução de finalidades de interesse público, por meio de transferência de recursos financeiros entre a administração pública e a Associação Desportiva Ícaro Futebol Clube, inscrita sob o CNPJ número 32.689.968 mil contra 63 nessa cidade. O projeto tem por objetivo a execução de programas de treinamento esportivo para 130 atletas, sendo 90 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, voltados ao futebol de alto rendimento, e 40 atletas adultos da categoria amador e veterano, garantindo acompanhamento técnico e participação em competições oficiais durante a vigência de parceria. Esse auxílio é autorizado com a finalidade de contribuir para o fortalecimento do esporte de alto rendimento e da prática esportiva competitiva no município, promovendo o desenvolvimento esportivo, a valorização dos talentos locais e a representativo do município em competições oficiais. Além disso, é oportuno revisar que a proposta do projeto de parceria encontra-se em anexo ao presente projeto de lei. Por todo o exposto, submetemos o presente projeto de lei para análise dos nobres vereadores, esperando, afinal, o acolhimento e aprovação em sua forma original nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa. Atenciosamente, assinado pela Prefeita Municipal Gerolina da Silva Alves. Quero informar os nobres vereadores que, conforme pauta publicada, teremos apenas um projeto a ser apreciado, projeto de lei do Legislativo número 11, 2026, que dispõe sobre a denominação da Rua Josefina da Silva Rodrigues, localizada no bairro Jardim Alvorada 2. Não havendo mais nada no pequeno expediente, passamos então ao grande expediente, onde eu deixo a palavra livre aos nobres vereadores pelo tempo regimental. A palavra se encontra livre. Não havendo quem queira, com a palavra ao vereador Creca. Senhor presidente, boa noite. Em seu nome, cumprimento os vereadores presentes, público que nos assiste pelo Facebook e público presente na Câmara Municipal e vereadoras presentes. Senhor presidente, vou usar meu tempo aqui. A pedido de um morador, amigo meu, ontem passou com uma situação complicada com o filho dele e me pediu para que parabenizasse a Polícia Militar pelo trabalho prestado a uma criança de 2 meses, Leandro Soró, está a par da situação, e ele me pediu para poder agradecer os policiais pela atitude, por ter salvado a vida do filho dele, de apenas 2 meses de idade. Eu vou ler aqui rapidinho que o Demendes passou para mim sobre a ocorrência. Fato, emergência clínica, equipe, Sargento Vilfredo, Cabo Demendes, Soldado Benites e Soldado Elton. A data de ontem, 5/6/2026, às 20h30. Compareceram ao pelotão da Polícia Militar o senhor Leandro Borges de Araújo e a senhora Emily Cristina de Souza, trazendo nos seus braços seu filho, Ravi Miguel Borges de Araújo, lactante de aproximadamente 2 meses de idade, solicitando socorro imediato. No momento da chegada ao pelotão, a criança encontrava-se engasgada, inconsciente, apresentando sinais de cianose ou arroxeamento e sem respostas aos estímulos. Diante da situação de emergência, o soldado PM Benites iniciou imediatamente as manobras de desobstrução das vias aéreas para lactantes, permanecendo na execução dos procedimentos até a chegada da viatura que estava em serviço. Em seguida, chegou a viatura composta pelo sargento PM Vilfredo, comandante da guarnição, o cabo Demendes, motorista, e o soldado Elton, patrulheiro.
A mãe da criança foi acomodada no banco traseiro da viatura, enquanto o soldado PM Elton permaneceu durante o deslocamento com o lactante em seus braços, dando continuidade às manobras de desobstrução das vias aéreas, sob a orientação do sargento PM Vilfredo e do cabo PM de Mendes. Considerando o risco iminente à vida do lactante, a guarnição deslocou com a máxima brevidade até a unidade hospitalar, utilizando os dispositivos sonoros luminosos da viatura. Ao dar entrada no hospital, Ravi Miguel Borges Araújo foi imediatamente atendido pela doutora Luísa Ribeiro Carnelosa, a qual parabenizo também pelo seu trabalho, vem fazendo um excelente trabalho no nosso município, que realizou os procedimentos médicos necessários para a estabilização da criança. Após o atendimento, a médica informou à guarnição que a rápida intervenção da equipe policial militar, desde o início das manobras de desobstrução das vias aéreas até o pronto encaminhamento à unidade hospitalar, foi determinante para garantir a sobrevivência de Ravi Miguel Borges Araújo. Após a entrega da criança aos cuidados da equipe médica, o repasse de informações pertinentes, a guarnição foi liberada, retomando ao patrulhamento ostensivo. Sargento Vilfredo, Cabo de Mendes, Soldado Benites e Soldado Elton. Parabéns pela atitude de vocês por salvar a vida de uma criança. A palavra continua livre. Vamos vendo quem queira fazer uso. Passamos então na ordem do dia. Na ordem do dia nós temos um projeto apenas a ser apreciado. Projeto de lei do Legislativo, de número 11, 2026. Eu coloco o parecer da CCJ referente ao projeto de lei do Legislativo, número 11, 2026, em regime de discussão. Não havendo discussão, coloco o mesmo em regime de votação. Se for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei do Legislativo 011, 2026, em regime de discussão. Não havendo discussão, coloco o mesmo em regime de votação. Se for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco o parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário ao projeto de lei do Legislativo número 11, 2026, em regime de discussão. Não havendo discussão, coloco o mesmo em regime de votação. Se for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por todos os vereadores presentes. Por fim, coloco o projeto de lei do Legislativo 011, 2026, que dispõe sobre a denominação da Rua Josefina da Silva Rodrigues, localizada no bairro Jardim Alvorada 2, em regime de discussão. Palavra ao autor do projeto, o novo vereador Celcinho. Dá oi. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, senhoras e senhores e público que nos assiste através das redes sociais, meu boa noite. Hoje presto uma singela homenagem à memória do senhor Ataíde Rodrigues, o homem que fez a solidariedade a sua maior marca. Chegou em Água Clara em 1989. Construiu uma história com muito trabalho e dedicação e honestidade. Conhecido carinhosamente por todos como o Papai Chegou. Conquistou o respeito, carinho da nossa população. Mais do que um comerciante, o senhor Ataíde Rodrigues foi um exemplo de pessoa. Nos finais de semana, estendia as mãos para quem mais precisava, oferecendo alimento, esperança, dignidade a todas essas pessoas. Mesmo enfrentando graves problemas de saúde ao longo da sua vida, jamais perdeu a sua essência de fazer o bem sem esperar nada em troca. Sua partida foi grande e deixou saudade, mas também um legado que permanece vivo nos nossos corações de todos que tiverem o privilégio de conhecê-lo. Que a sua história nos inspire e construa uma Água Clara cada vez mais humana, solidária e fraterna. O senhor Ataíde Rodrigues pode ter partido, mas foi um exemplo de bondade, continuar para sempre entre nós. Seu Ataíde Rodrigues hoje mora com o Papai do Céu. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Água Clara, em meados ali de 2004, na Avenida Benevenuto Ottoni ali, onde era o Mercado Geral do novo vereador Fernando. Ali era o recinto do rodeio, um areião,
um areião ali, e eu tinha uma entrevista de emprego lá na Itapinos, no núcleo Barra Mansa. Ali caminhei um pouquinho mais para frente ali, aonde eu sentei abaixo de uma árvore. Aí eu olhei aquela distância daquele cascalho, que hoje, graças a Deus, é asfaltado. Eu sentei ali para poder descansar. Ao pouco tempo, um senhor chegou e me perguntou: "Você está bem, meu filho?" Eu falei: "Eu estou. Estou a caminho de uma vaga de emprego lá no núcleo Barra Mansa. A minha bicicleta quebrou e a pernada é longa." Seu Ataíde carinhosamente pegou na minha mão e falou: "Venha com o papai. Eu vou te levar até o núcleo Barra Mansa e você vai fazer essa entrevista de emprego." Me colocou em seu carro, sem eu conhecê-lo, com aquele sorriso. Me levou até a este local, naquelas madeireiras que ali era o fluxo da cidade naquele momento. E ele falou para mim, eu nunca me esqueço: "Vai lá, que Deus te acompanhe, mas eu vou te aguardar aqui e vou te levar para casa." Fiz minha entrevista de emprego, até que eu trabalhei nessa empresa, e ele realmente me esperou. Eu não acreditei muito não, no vereador Eliseu, presidente. Ele me aguardou ali, ainda me pagou uma Coca-Cola ainda, descendo até o centro, falou assim: "O papai vai te pagar uma Coca-Cola." Então, seu Ataíde, em memória hoje, deixa 4 filhos, o Alessandro, a Alessandra, a Aline e a Adriana. Eu quero, em forma desse respeito, prestar homenagem a esta família. Essas são minhas palavras e que Deus abençoe. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloca então o projeto de lei do Legislativo 011/2026, que dispõe sobre a denominação da Rua Josefina da Silva Rodrigues, localizada no bairro Jardim Alvorada 2, em regime de votação. O senhor favorável permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Ao final, colocaremos o parecer da redação final referente a esse projeto. Não tendo mais nenhuma matéria, deixo a palavra livre aos novos vereadores para a apresentação de suas preposições. Com a palavra, a nova vereadora Léo. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os demais vereadores da casa, todos que estão em plenário e a população que nos assiste. Hoje eu quero apresentar o requerimento de número 4 de 2026. A vereadora abaixo assinado requer, na forma regimental, após o ouvido colendo plenário das decisões, que seja enviado o expediente à excelentíssima prefeita municipal, senhora Gerolina da Silva Alves, com cópia ao secretário municipal, a secretária municipal do Meio Ambiente, Letícia Rodrigues Feitosa Santana, que seja providenciada a retirada de entulhos na Avenida Noroeste, próximo ao número 135, no Portal da Mangaba. Dessa forma, a retirada dos entulhos é uma medida necessária para a qualidade de vida dos moradores e manter o município limpo e organizado. Temos o requerimento de número 5, de número 6 de 2026. Ao excelentíssima prefeita municipal Gerolina da Silva Alves, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Tarcísio Éder Vasques de Souza. Solicita a manutenção da tampa da boca de lobo do bueiro, com danos na estrutura de concreto ao redor, na grelha, oferecendo risco à segurança de pedestres e veículos. Eu justifico esse requerimento, que vários moradores me procurou, até enviou foto, qual está precisando fazer um reparo ali na rua Leodoro Vitório da Silva. O requerimento de número 5 de 2026. A vereadora abaixo requer, na forma regimental, a excelentíssima prefeita municipal, senhora Gerolina da Silva Alves, com cópia ao secretário municipal do Demutran, senhor Enivalmildo da Rocha Ribeiro,
O objetivo é solicitar a instalação de um quebra-molas redutor de velocidade conforme descrito abaixo, na rua 1º de Maio, localizado no bairro Jardim Nova Água Clara. Essa solicitação se faz necessária devido ao fluxo de veículos e velocidades excessivas que trafegam na referida via. Ali é de frente do escritório da Eldorado e há diversos ônibus circulando por ali, caminhões e várias crianças ali na rua, então por isso esse pedido. Plenário da Câmara Municipal de Água Clara, MS, 6 de julho de 2026, Leiliane Francisca Freitas da Silva, vereadora do PSD. Coloco o requerimento de número 4, 2026, de autoria da nova vereadora Léo. Regime de votação, o senhor favorável permaneça como se encontra. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco também o requerimento de número 5, 2026, de autoria também da nova vereadora Léo. Em regime de votação, o senhor favorável permaneça como se encontra. Aprovado por todos os vereadores presentes. Por fim, coloco o requerimento de número 6, 2026, de autoria da nova vereadora Léo. Regime de votação, o senhor favorável permanece como se encontra. Aprovado por todos os vereadores presentes. Palavra continua livre. Palavra, nobre vereador Pedrinho do Ferro Velho. Do Republicanos. Boa noite. Senhor presidente, em seu nome cumprimento vereadoras e vereadores dessa casa, servidores e a quem nos assiste no plenário e a quem nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, eu ia retirar minha indicação, mas uma indicação feita tem que ser apresentada. Indicação 31 de 2026. O vereador abaixo assinado indica, na forma regimental, após ouvindo o colendo plenário das decisões, que seja encaminhado expediente à excelentíssima senhora prefeita municipal de Água Clara, Gerolina da Silva Alves, com cópia à secretária do Meio Ambiente e Turismo, Letícia Rodrigues Feitosa, e cópia à secretária municipal de administração, Luciana de Jesus Campos, e ao setor de licitação e contratos, que na sua elaboração dos próximos editais e contratos de prestação de serviço, de coleta e resíduos sólidos e demais serviços terceirizados, que seja realizado estudo técnico e jurídicos para incluir, quando legalmente possível, benefícios destinados aos colaboradores do setor indicado, especialmente vale alimentação, adicional de insalubridade, quando caracterizado por laudo técnico e conforme a legislação trabalhista vigente. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo promover a valorização dos trabalhadores que desempenham atividades essenciais ao município, especialmente aqueles que atuam na coleta de resíduos sólidos, na sua atividade que exige grande esforço físico. Plenário da Câmara Municipal de Água Clara, 6 de julho de 2026, vereador Pedro José Júnior Meira. Indicação 32 de 2026. O vereador abaixo assinado indica na forma regimental, após ouvindo o colendo plenário das decisões, que seja encaminhado expediente à excelentíssima senhora prefeita municipal de Água Clara, Gerolina da Silva Alves, com cópia à secretária do Meio Ambiente, Letícia Rodrigues Feitosa, e a Secretaria do Desenvolvimento, Lucas Antônio Bim,
E ao setor de finanças, Emilaine Ribeiro Zonato, que seja realizado para o futuro aquisições de caminhão próprio, compactador de lixo, destinados à coleta de resíduos sólidos do nosso município. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo a adoção de providências concretas para aquisição de caminhão próprio à coleta de resíduos sólidos do nosso município. A dependência desse serviço terceirizado ou de estrutura insuficiente compromete a eficiência da coleta e gerando aumento de custos e também prejudicar diretamente a população. Plenário da Câmara Municipal de Água Clara, 6 de julho de 2026, vereador Pedro José Júnior Meira. Senhor presidente, eu ia recuar com essas indicações, devido, chegou uns caminhão hoje, né? Para fazer a coleta, o caminhão até novo. É zero? Então, mas é uma indicação feita, eu tenho que levar ela adiante, eu estou aqui para isso. Então, que seja estudo, né? Feito estudo para melhorar o desenvolvimento do nosso município. Obrigado. As indicações de número 31, 32, 2026, de autoria do nobre vereador Pedrinho do Ferro Velho, será registrada e encaminhada conforme o artigo 73 do nosso regimento interno. Palavra continua livre. Palavra novo vereador Celcinho da Oi. Senhor presidente, quero quebrar o protocolo aqui, quero cumprimentar o presidente da Associação dos Universitários, senhor Leandro Bueno Cândido. Leandro, seja bem-vindo a esse plenário. Senhor presidente, indicação 012/2026. O vereador abaixo, assinado, indica na forma regimental, após o ouvido colher do plenário das decisões, que seja enviada a excelentíssima senhora prefeita municipal, Gerolina da Silva Alves, solicitando estudos quanto à possibilidade de disponibilizar um profissional especializado na terapia ABA, análise de comportamento aplicado, para atuar no CAAT, Centro de Atendimento para Autismo e Transtornos, com o objetivo de ampliar e fortalecer o atendimento das crianças acompanhadas pelaquela unidade. Justificativa, senhor presidente, a pedido de uma mãezinha, veio até a mim conversar comigo, que as terapias ABAs, elas estão ficando muito procuradas. E lá no CAAT é a única terapia que ainda não está fazendo. Então, é uma indicação à nossa prefeita. Indicação de número 12, 2026, de autoria do novo vereador Celcinho, será registrada e encaminhada conforme o artigo 73 do nosso regimento interno. Palavra continua livre. Palavra do vereador Cleison Vital. Boa noite. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os nobres vereadores, todo o pessoal que está acompanhando aqui na Câmara Municipal e pelas redes sociais. Vou apresentar duas preposições aqui na sessão de hoje. Uma indicação número 33 de 2026. O vereador abaixo assinado indica na forma regimental, após ouvindo o colendo plenário das decisões, que seja encaminhado expediente à prefeita municipal de Água Clara, excelentíssima senhora Gerolina da Silva Alves, com cópia ao diretor do Demutran, senhor Nivalmildo Ribeiro, solicitando que o município formalize com urgência, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, o pedido de implantação de um semáforo na BR-262,
nas proximidades da panificadora Big Pão e do posto Água Clara, instruindo a solicitação com o estudo e justificativa técnica necessária, conforme orientação encaminhada pelo gabinete do deputado Roberto Rachioca. A resposta do parlamentar segue em anexo à presente indicação, para subsidiar a adoção das providências pelo Poder Executivo. Justificativa, senhor presidente. Apresentei aqui já a indicação pedindo que colocasse esse semáforo, mas como é de competência do DENIT, encaminhei a nossa indicação ao deputado Roberto Rachioca, ele encaminhou ao DENIT, e a resposta que o DENIT nos mandou foi que o Executivo tem que encaminhar um estudo e solicitando. Então a gente pede para que o Executivo faça esse estudo e faça essa indicação ao DENIT, que coloque um semáforo ali na frente da Big Pão, que é um local onde está causando muito transtorno, acidentes para o nosso município. Eu passo ali nos horários de pico, para levar minha filha à escola, tenho que descer para a Escola Marechal, e o movimento é muito grande nos horários de pico, e está acontecendo transtorno, acidente, e muita criança passa por ali. Então, há uma necessidade de colocar um semáforo ali. Só que não cabe a nós, do Poder Legislativo, a conseguir essa indicação com o DENIT, e sim o Poder Executivo. Então, a gente pede para o Poder Executivo que faça esse estudo e faça essa indicação ao DENIT. Requerimento número 13 de 2026. O vereador abaixo assinado requer na forma regimental, após ouvido colendo plenário das decisões, que seja encaminhado expediente à prefeita municipal de Água Clara, excelentíssima senhora Gerolina da Silva Alves, com cópia ao secretário municipal de Infraestrutura, senhor Tarcísio Éder Vasques de Souza, para que encaminhe a essa Casa de Leis as seguintes informações. Qual é o cronograma oficial de varrição das ruas do município, discriminada por bairros e regiões? Quais as medidas estão sendo adotadas para solucionar o acúmulo de areia, folhas e outros resíduos observado em diversos bairros do município? Encaminhar uma cópia do planejamento ou cronograma de varrição e limpeza das vias públicas referente aos últimos 6 meses e bem como o cronograma previsto para os próximos 6 meses. Justificativa, senhor presidente. Já fiz, não foi só 1, 2 ou 3 indicações pedindo para que melhore a limpeza nas ruas. Estamos vendo que mal está limpando as avenidas principais, está causando muito transtorno e acidente com esse tanto de areia na cidade. Então a gente pede, assim como cobramos também a questão do lixo do nosso município, e teve o resultado, e agora teve novo processo licitatório, rompeu a licitação com o antigo e teve a solução do problema. Então nós estamos pedindo aqui também que encaminhe e que organize a varrição de rua do nosso município, para que melhore para os nossos munícipes e que a nossa cidade fique mais limpa. Essas são minhas indicações e requerimentos, senhor presidente. Muito obrigado. A indicação de número 33, 2026, de autoria do novo vereador Cleice Vital, será registrada e encaminhada conforme o artigo 73 do nosso regimento interno. Coloco o requerimento de número 13, 2026, também de autoria do novo vereador Cleice Vital, em regime de votação. O senhor favorável permaneça como se encontra. Aprovado por todos os vereadores presentes. A palavra continua livre. Não havendo mais quem queira fazer uso, antes de fazer a votação, a redação final referente ao projeto de lei de número 11, eu quero apenas dar uma boa noite para o Leandro, que é o presidente da associação, e do seu lado, Manuel, Toninho e o Kaique. Fizemos a leitura do projeto da associação e, se tudo correr bem, tramitar nas comissões, vamos fazer de tudo para estar votando na próxima sessão, para estar ajudando esse bom andamento aí para a associação. Tá? Agradecer a prefeita por ter
mandado esse projeto e eu tenho certeza que os novos vereadores farão o possível para estar analisando e colocando em votação o quanto antes. Levo um abraço a todos os universitários e obrigado pela presença. Antes de passar também para a votação, eu gostaria de parabenizar aqui o novo vereador do Boiadeiro, que fez aniversário, e o novo vereador Pedrinho. É amanhã, né, Pedrinho? Vamos dar um parabéns antecipado, então. Que Deus possa abençoar os novos vereadores, dando muita saúde e muita disposição para trabalhar para a nossa população. Tá bom? Não tendo mais nada, então, ninguém a apresentar nenhuma proposição, eu coloco o parecer da comissão, redação final, referente ao projeto de lei de número 11, de 2026, aprovado nessa noite, em regime de discussão. Não havendo discussão, coloco a mesa em regime de votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Aprovado por todos os vereadores presentes. Não tendo mais nenhuma matéria a ser apreciada e agradecendo a presença de todos, quero desejar a todos uma excelente noite e eu declaro essa sessão encerrada. Boa noite a todos.